Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre genealogia. Na verdade, números, genealogia e ligação espiritual. Por que Deus deu tanta ênfase à genealogia no Antigo Testamento? Isso praticamente não tem ênfase nenhuma no Novo Testamento, a não ser no livro de Mateus, onde tenta mostrar que Jesus é descendente de Davi, e também no Evangelho de Lucas. Mas não há nenhuma ênfase no Novo Testamento sobre genealogia. Há, sim, de outra maneira, o discipulado e a liderança. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no último capítulo, ele manda saudação para muitos em Roma, assim de 15 a 20 células que ele faz referência, porque a igreja reunia em células. Nas casas, ele mandava saudações para os irmãos que em geral eram líderes nessas células e até as próprias células que se reuniam nas casas desses irmãos. Essa é a ideia do Novo Testamento. A igreja não é prédio, não são grandes reuniões. A igreja são pessoas que se reúnem nas casas, todas debaixo de autoridade e todos reconhecendo autoridades espirituais. No Antigo Testamento, nós temos o próprio Deus fazendo uma aliança com Abraão e dizendo que abençoaria a sua descendência. Mas foi através de Jacó que Deus resolveu multiplicar essa descendência. Inicialmente, a família de Jacó começou a se esfacelar. José foi vendido para o Egito, Judá se apartou da família, muita coisa aconteceu. Os outros brigaram. Quando o José foi enviado pelo pai para ver o procedimento dos irmãos, ele viu que vários irmãos estavam com procedimentos totalmente inapropriados, mundanos, e vivendo uma vida muito pecaminosa. Ou seja, os descendentes de Jacó estavam mal. Deus então mandou fome. Mandou José para o Egito, de uma forma que todos nós conhecemos como, claro que ele foi sob protestos, mas lá no Egito Deus tinha planos maravilhosos para ele e através dele para salvar a família toda. A fome fez com que os filhos de Jacó se unissem. Interessante, eles estavam muito afastados, mas a fome fez com que eles se unissem. E depois a ida para o Egito os uniu mais ainda. Eles, embora inicialmente tivessem muita fartura, mas estavam segregados dos egípcios. Mais tarde, após a morte de José, eles começaram a ser perseguidos e, por fim, foram totalmente escravizados no Egito. Isto os uniu mais ainda. E, para se preservarem, eles tinham a genealogia como muito importante na mente deles. Eles se ligavam a outros através da genealogia. Tudo aquilo se perdeu e eles se embrenharam por caminhos de pecado, pediram um rei, o rei bagunçou tudo. Depois de muito tempo, Deus mandou o cativeiro que os uniu de novo. Você está entendendo como a dor, a perseguição e o cativeiro nos unem? O povo que não se une por amor vai se unir pela dor. No Brasil, o povo de Deus, até em nossos dias, é uma salada, colcha de retalhos, é uma salada. E cada um faz o que bem entende. Cada líder se sente um semideus, um ditador na sua denominação. Não é isso que Deus quer. A dor vem sobre o povo de Deus no Brasil para unir.
a família do Senhor. A igreja do Senhor precisa estar unida. Não se uniu em épocas de prosperidade, porque sempre uns disputando com outros, uns querendo ser mais ricos, maiores, mais importantes do que os outros. Os líderes estão sempre se gladiando, sempre concorrendo uns com os outros e querendo uns ser mais importantes que outros. Agora, existe uma certa ameaça que, por enquanto, só os grandes líderes estão entendendo e procurando se unir. Hoje não se vê mais um grande líder de denominação do Brasil falando mal de outro. Antes isso era muito comum, agora isso já não existe mais. Eles estão se unindo debaixo de uma ameaça comum, mas a situação vai piorar. Daqui a pouco não só eles vão se unir, mas todos os cristãos no Brasil vão ter que se unir debaixo da dor, da perseguição que vem. O cativeiro veio e uniu o que sobrou do povo de Judá, porque Israel acabou. E depois eles voltaram do cativeiro, quando Deus estava dando a última oportunidade. Infelizmente, eles se apostataram, se afastaram, e Deus teve que terminar aquela aliança no livro de Apocalipse, e ele mostra porque realmente o povo de Deus não queria mais saber de Deus, e aquela aliança foi encerrada. Mas no retorno, alguns líderes, como o Zorobabel, o Esdras e depois o Neemias, entenderam de fazer um recenseamento do povo e identificar a genealogia de cada um deles. No capítulo 2, o Esdras, capítulo 2 de Esdras, ele não estava ali, talvez nem vivesse, nem estivesse vivo ainda, não tivesse nascido quando aquilo aconteceu, quando do retorno, e os filhos então da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá e voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade. Eles vieram com o Zorobabel, Jesua, que é o Josué, sumo sacerdote, e assim passa a fazer uma relação deles. Nominalmente, líderes de famílias, depois a relação não consegue identificar por famílias, então identifica pelas regiões onde eles moravam, de onde eles eram originários, as cidades, por exemplo, os filhos de Belém, os filhos de Anatote, os filhos de Ramá, de Geba, de Miquimais, de Betel, de Ai. Então eram judeus que sabiam que eram judeus, mas eles não tinham mais a sua ligação. Eles sabiam apenas que eram daquelas cidades. Eles também foram considerados assim e, claro, instados a procurar a sua genealogia. Isso podia ser achado porque ele descobriria, por exemplo, que era primo daquele outro, mas o outro sabia sua genealogia. Ele não sabia, sabia apenas que era de uma determinada cidade e que era primo do outro, mas o outro sabia da genealogia. Aí isso facilitava que ele também pudesse encontrar a sua genealogia. Mas afinal, por que Deus queria que eles encontrassem a sua genealogia? Porque Deus queria lidar com um povo debaixo de autoridade, um povo arregimentado, não um povo ajuntado. O que a gente vê nas igrejas hoje é um povo ajuntado em reuniões. As pessoas ali não sabem a quem são submissas, quem é o seu líder se está dando relatório ao líder dele. As pessoas não sabem que estão reunindo ali. Eles são membros de tal lugar. Eles não são membros de um corpo, são membros de um ajuntamento religioso de tal lugar, chamado Igreja X ou Y das quantas, entendeu? Isso não é ter comunhão. E quem está desse jeito pode estar encaixado no dia do arrebatamento, no que aconteceu mais adiante. Então,
aqui no Esdras ainda, no capítulo 2, versículo 58, diz que todos os servidores do templo, que eram filhos dos servos de Salomão, ou seja, não tinham ligação nenhuma, mas ainda buscavam uma carona naquela genealogia. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Asa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Eles foram, mas não conseguiram provar. Quando do arrebatamento, naquela grande festa, alguém estará lá sem roupa? Não estará, né? Na subida ele já será rejeitado. Mas enfim, se ele comparecer perante o Senhor vai dizer: por que você não tem veste festival, veste de festa? A pessoa não vai saber: olha, o seu lugar não é aqui. O convite é para todos, mas só vai quem tem veste festival. Só vai quem está em comunhão. O crente ajuntado que só assiste a reunião corre esse sério risco de procurar o seu nome na lista do livro da vida e não achar. As listas de genealogias procuravam, muito falhas, mas procuravam ser cada vez mais completas e corretas naquela época do Zorobabel, do Jesua, mas eles sabiam que havia pessoas ali, e até um grupo razoavelmente grande, que achava que tinha ligação com Israel, mas eles não puderam provar. Naquele dia do arrebatamento, muitos que se acham crentes não vão subir. Eles vão querer discutir com Deus, mas Senhor, não vai ter jeito. O Senhor quer que você entenda por que a genealogia é importante. Você é filho de quem, meu irmão? Minha irmã, quem é a sua líder espiritual, a quem você dá relatório da sua vida, presta obediência, a quem você entrega o dízimo? Quem é a autoridade de Deus na sua vida? Essa autoridade também está debaixo de autoridade? Você realmente está ligada no corpo de Cristo? Ou você está só frequentando um ajuntamento chamado igreja? É bom pensar nisso. Você tem realmente comunhão? Com quem você tem comunhão está ligado ao corpo, isso é comunhão mesmo do corpo, o único corpo de Cristo, uma igreja só, ou você assiste reunião num ajuntamento religioso? Isso é fundamental. Você é apenas uma religiosa? Assiste reunião num ajuntamento religioso ou você é do corpo, tem ligação com o corpo, tem comunhão e sabe a sua genealogia? Você sabe a sua genealogia? Ou você vai estar entre aqueles no grande dia que, rejeitados, vão procurar, mas não vão conseguir provar que o seu nome realmente está na igreja, no corpo, está em ligação e em comunhão? Vai ser muito triste para muitos descobrir naquele dia que eles eram meros assistentes de reunião, frequentadores de ajuntamentos religiosos, mas eles não tinham comunhão, não estavam em ligação, não estavam em submissão espiritual. Comece a pensar nisso, meu irmão, minha irmã, isso é de fundamental importância e vai ser decisivo naquele dia em que muitos vão procurar o seu nome e não vão achar.